Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos? Bom dia, Jesus é o Senhor. Essa manhã nós vamos ruminar a sexta-feira do nosso Alimento Diário, semana 2, sexta-feira. Nosso Alimento Diário, a série A Igreja, Coluna e Base da Verdade, e o nosso livro, Deus Manifestado na Carne. E a mensagem dessa sexta-feira, da semana 2, várias admoestações para o jovem ministro Timóteo. Tem um versículo proposto para ler com oração, 2 Timóteo 4:2. Eu vou ler: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E também tem a leitura bíblica em cima, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2 Timóteo 1:13. Então quero tocar para vocês alguns pontos nessa manhã, irmãos. São importantes o ministro de Cristo. O ministro de Cristo, esse bom ministro, como foi ele o Timóteo, mesmo com ainda um jovem novo, Paulo ainda aqui admoestou ele e ele pôde avançar. Então, um dos primeiros pontos que nós queremos ver está no capítulo 4, versículo 12. Aqui, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 12, um dos primeiros pontos. Fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Senhor Jesus. Então, nós queremos ver aqui a questão do nosso procedimento. Aqui a gente vê no capítulo 4, versículo 12, vai ter um proceder. Procedimento é o viver, como eu tenho procedido, como eu vivo, Amor é o que vem da fé. Fé é o resultado do dispensar de Deus a nós por meio da palavra. E pureza é o resultado da obra transformadora do Espírito em nós. Precisamos ter um coração puro. Então, o ministro de Cristo, esse bom ministro, ele precisa ter um coração puro. E nós estamos vendo bastante nas palavras do Pedro. Sempre o Pedro está compartilhando conosco, os irmãos, sempre falando conosco desse coração puro, irmãos. Então, nós, como esse bom ministro, devemos ter um coração puro. Se você ler na sua Bíblia, no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 5, vai falar isso aí. Ora, o intuito da presente admoestação, olha aí, Paulo admoestando Timóteo, visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, um coração puro é um coração, irmãos, ele não pode ter pureza, algo puro, algo 100% puro. Então, o meu coração e o seu coração, nós como ministro de Cristo, precisamos ter um coração puro. A impureza que traz muita dificuldade para a gente avançar. Então, vamos ter um coração puro, porque um coração puro é diferente de um coração limpo. Entende? Às vezes tem algo limpo, mas não é puro. Precisa ser 100% puro. Então, nosso coração precisa ser um coração puro. Amém? Senhor Jesus. Agora, tem os outros pontos, está em 2 Timóteo, o próximo que eu vou pegar aqui, capítulo 2, versículo 22. Paulo admoesta Timóteo assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invoca o Senhor. Então, 2:22. Então, é para seguir a justiça, não é isso? Olha aí, foge outras paixões da mocidade e segue a justiça. Então aqui, olha, tem que fugir das paixões da mocidade. Então, se a gente vê no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo falou que ninguém despreze a sua mocidade. Mas capítulo 2 Timóteo 2:22 fala que nós vamos de fugir das paixões da mocidade. Então, não desprezar. E o outro fala para não, um fala para não desprezar e o outro fala para fugir. Não desprezar a mocidade, e o outro é para fugir das paixões da mocidade. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, fala aqui também do padrão. Olha aí.
mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Então, o padrão das sãs palavras. Isso tudo é questão do ministro, irmãos. Um ministro, ele precisa de não desprezar a mocidade dele, sendo um jovem, ou sendo a mocidade, não pode desprezar ela. E também, só que tem que fugir das paixões da mocidade, custo desse mundo, o que o mundo oferece, né? Então, um bom ministro, ele precisa de manter o padrão das palavras, das sãs palavras. Então, olha aí, mantenha o padrão das sãs palavras. Então, Paulo admoestou ele também, olha aí, para não desprezar a mocidade dele, mas valorizar esse tempo servindo o Senhor. O outro ponto, fugir das paixões da mocidade, que não traz lucro nenhum para ele. E o terceiro, o padrão das sãs palavras, que traz lucro para Timóteo. Timóteo precisava de manter isso constantemente, né? E esse coração puro e as sãs palavras. Senhor Jesus. E aí também, olha bem, a questão também, um outro ponto aqui, se observar claramente, 2 Timóteo 2, 22, Paulo também falou que deveria seguir os que têm coração puro, os que o invocam o nome do Senhor. Então, um bom ministro de Cristo é aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que traz direção às pessoas por meio de invocar, por meio do Espírito. Então, isso é muito importante, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus, nós devemos seguir aqueles que têm coração puro, estar junto dos irmãos, invocando o Senhor, né? E aqui tem outra frase, aqui no terceiro parágrafo, fala assim: seguir com os irmãos é uma grande arma para fugir das paixões da mocidade, tá vendo? Estar junto dos irmãos, nós vamos fugir. Porque se tem um grupo de irmãos juntos, um vai cuidar do outro. Não está fugindo das paixões da mocidade. Ó Senhor Jesus, estar com os irmãos é ser guardado. Então, irmãos, vamos estar juntos, vamos estar caminhando juntos, sendo guardados, sendo preparados dia a dia para apressar a volta do Senhor. Então, o coração puro, seguir juntos, né, esse invocar o nome do Senhor e mantendo sempre o nosso coração puro diante do Senhor, para nós caminharmos juntos. A próxima admoestação aqui, irmãos, está no capítulo 4, versículo 13, de 1 Timóteo, que fala assim, 4:13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha a preocupação de Paulo, irmãos. Timóteo, você tem que aplicar a leitura. Então, olha bem, igreja, irmãos, vamos ler mais, vamos envolver com a Bíblia, vamos envolver com os livros. Temos muitos livros, Bíblia. Vamos ler, irmãos, essa leitura saudável que nós temos. Além do alimento diário, quantos livros? Temos o JAV, né? Temos um material, né? Fundamentos da fé cristã, Fundamento da liderança cristã. Tem livros, irmãos, para nos ajudar constantemente. Então, vamos aplicar a leitura. É importante para o ministro de Cristo, né? Paulo admoestou Timóteo, aplica-te à leitura. Hoje, irmãos, isso é para mim e para você. O Senhor está falando para mim, Edevaldo, aplica-te à leitura. Isso é importante, irmãos, para a nossa caminhada, para ser um bom ministro de Cristo. E aí, eu quero ler para vocês um outro trecho aqui no próximo parágrafo, que fala assim: esse bom ministro de Cristo Jesus era principalmente o ministro da palavra. O ministro é alguém que vive o que ministra. Forte, tá, irmãos? O que você ministra, você precisa de viver. Então, ministros da palavra, nesse dia, quero encorajar vocês. O que ministram, vamos viver. Amém? Ó Senhor Jesus, então, o ministro é alguém que vive o que ministra. A palavra de um ministro precisa ser acompanhada de bom procedimento. Nós falamos lá em cima, né? O procedimento. De bom procedimento de um viver na piedade que expressa Deus. Isto é, uma vida que expressa a Deus no amor, na justiça, na fé. Esse é o padrão do viver de um homem que fala por Deus. Não é só falar, mas viver. Então, você ministro da palavra, você ministro de Cristo, vamos viver o que falamos. Não vamos só falar, porque senão, irmãos, é como esse bronze que soa, é como o símbolo que retine. Está lá em 1 Coríntios 13:1. Não tem poder, não tem força, não tem peso o nosso falar.
se nós não temos um bom procedimento e vivemos o que fala. Mais uma frase aqui no nosso alimento diário fala assim: podemos até soar, mas não temos vida. É falar algo que nós não vivemos, tá? A palavra que falamos só tem peso quando acompanhada de um viver que expressa Deus. Então você ministro, eu ministro, nós ministros da palavra, precisamos de viver o que falamos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então vamos viver o que nós falamos, senão é uma vida de mentira. Manda os irmãos fazer e não fazemos. Mas não é isso que o Senhor espera. Então, para ter peso, irmãos, tem que ser acompanhada de um viver que expressa Deus, um viver na piedade. Então, é o viver de quem fala, o viver desse ministro de Cristo. O próximo item dessa admoestação está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, 2 Timóteo 4, 2, que fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui é mais uma demonstração de Paulo para o seu jovem cooperador Timóteo. E aqui também hoje é para mim, para cada um de vocês, tá? Os ministros de Cristo. Então aqui, vou ler mais um trechinho aqui nesse parágrafo. O bom ministro de Cristo aproveita as oportunidades para pregar a palavra, né? Falar do Evangelho, falar a palavra às pessoas. Então, onde eu estou, seja na minha casa, seja na rua, onde eu estou, eu tenho que expressar esse Senhor e preciso de falar dessa palavra. Será que eu só falo dela no local de reuniões? Não, onde eu estou, essa palavra tem que estar expressa em mim. Né? Essa expressão de Deus, Deus sendo expressa em mim, por meio do meu agir, do meu proceder, e ali eu preciso de pregar a palavra. E aqui a palavra fala, quer seja oportuno ou não, eu preciso de falar, entende? Falar essa palavra, ó Senhor Jesus. E aqui, quando na continuação aqui, ó, a palavra tem que ser pregada aqui. Enquanto Paulo não chegasse, Timóteo teria de pregar a palavra, quer fosse oportuno, quer não. Corrigir, repreender, exortar com toda a unidade de ensino. Paulo usou a expressão quer seja oportuno, quer não, que em outras versões consta como a tempo e fora de tempo. Então, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Devemos de anunciar a palavra do Senhor. Esses bons ministros de Cristo, eles estão constituídos dessa palavra. Essa palavra é expressa no meio do falar deles, do agir deles. Então é isso que Paulo advertiu Timóteo aqui. Paulo falou que Timóteo, essas admoestações é exatamente aqui, ó. Então prega a palavra, Timóteo, até a minha chegada, até a volta do Senhor, irmãos. Esses bons ministros de Cristo têm que fazer o quê? Pregar a palavra. Não só um falar no local de reuniões. Não, falar por onde eu passo. Eu devo pregar a palavra. Cuidar das pessoas, né, por meio da palavra do Senhor. E aqui o André ainda deu um testemunho aqui da esposa dele, que por onde ela passa, ela anuncia a palavra. Mesmo o André, quando fala, mas está oportunando as pessoas, mas aí ele deixa claro, né? Aí ele foi alcançado e pôde arrepender. Então, nesse dia, irmãos, nessa manhã de sexta-feira, eu e você, né, cada um que está ouvindo nessa manhã, que ainda tem dificuldade de anunciar o Senhor, de pregar essa palavra por onde passa, precisamos tomar a atitude que o André tomou na época, arrepender, para nós pregarmos a palavra onde estivermos, quer seja oportuno, quer não, seja no seu consultório com o seu médico, seja ali diante do advogado, diante do juiz, diante de quem for, irmãos, onde nós tivermos oportunidade, oportuno ou não, se nós estamos do lado dessas pessoas, nós devemos pregar a palavra para eles, devemos anunciar a palavra do reino, a palavra da salvação, que muda as pessoas. Então, quem vai chegar a palavra dessas pessoas somos nós. Então, eu e você, como bons ministros, vamos pregar o Evangelho, falar dessa palavra, quer seja oportuno, quer não, ajudar as pessoas, cuidar uns dos outros, amém?
E aqui a conclusão do alimento diário. Paulo encoraja, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Isso é ser bom ministro de Cristo Jesus. Isto é o que devemos ser se quisermos agradar ao Senhor, cooperar com Ele no cumprimento de sua vontade e apressar sua vinda. É o único meio, irmãos, não tem outro meio de cooperar com o Senhor. Hoje é nós envolvendo com essa palavra e pregando a palavra, né, aproveitando essa oportunidade que nós temos, seja oportuno, seja não, vamos anunciar a palavra do Senhor às pessoas. Esse é o desejo do Senhor e eu creio que essas demonstrações também é para mim e é para você, ministro de Cristo, para cada um de nós nas igrejas. Então eu quero concluir aqui agora, agradecendo o Senhor por mais esse dia. Tá? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse ruminado alimento diário. Obrigado pela região 6, obrigado pelas igrejas dessa região tão grande. Continua abençoando as igrejas, Senhor, suprindo os irmãos, cuidando dos irmãos. E cada uma dessas admoestações aqui foi dada a Timóteo, nós podemos tomar para nós nesse momento. Cada um toma para si essas admoestações e vamos seguir a vida da igreja, apressando a vinda do Senhor, como esse bons ministros de Cristo. Você entrega esse dia, essa sexta-feira, coloca diante do Senhor. Abençoa o dia das igrejas, dia dos irmãos, das famílias. Precisamos ter um dia abençoado na presença de Jesus. Jesus é o Senhor. Tenham um bom dia a todos vocês, irmãos. Jesus é o Senhor.